Olá, meu nome é Newton Cota e essa apresentação integra a disciplina de processos estocásticos e séries temporais. E o foco desse trabalho é aplicar os testes, diagnósticos e alguns modelos que foi visto na aula a um problema real, que é a atenção científica ao OSEAC. Em inglês é o Online Sexual Exploitation and Abuse of Children. E em português é o abuso e exploração sexual infantil online. E a proposta é verificar se esse fenômeno, que tem forte oscilação temporal, pode ser modelado e previsto com abordagens estatísticas clássicas. Segundo o relatório da WeProtect de 2023, milhões de imagens de abuso infantil ainda circulam todos os dias na internet. E mesmo com toda essa gravidade, a reação das instituições e da ciência ainda é lenta e pouco articulada. E o mais grave disso tudo é que muitos casos nem são reportados. Aí surge a pergunta que guiou todo esse estudo. Como é que a ciência tem reagido a tudo isso? Será que a gente está acompanhando essa realidade como a gente deveria? Um dos grandes desafios é que o interesse da academia por esse tema não é constante. Ele vai e vem. E normalmente ele explode quando acontece alguma coisa, uma notícia de impacto, uma mudança na lei ou alguma campanha mais forte. Só que depois passa. O movimento é muito irregular. Às vezes cresce rápido, e depois desaparece. Aí fica a dúvida, Dá pra gente modelar esse tipo de comportamento? Ou melhor, será que dá para prever quando esse interesse vai voltar a crescer? E esse estudo teve 4 objetivos principais. O primeiro é reconstruir as 7 séries mensais, cada uma relacionada a um termo-chave sobre o tema. Depois foi aplicar os testes estatísticos mais clássicos, o de estacionalidade, de autocorrelação e o de decomposição sazonal. Aí, na sequência, a ideia foi ajustar e comparar os diferentes modelos, como o ARIMA, o PROFIT, o SARIMA e também o VAR. E, por fim, o objetivo era avaliar até onde esses modelos dão conta. Que é um problema, quando os dados mudam muito rápido ou tem muitos picos inesperados e não segue um ritmo claro. Sobre a base de dados, ela veio da Scopus. Foi feita uma busca padronizada que conseguiu reunir 1.581 artigos, que foram publicados entre o ano de 2010 ao ano de 2024. E a gente aplicou alguns filtros, como idioma, tipo de documento, e se os termos que a gente precisava apareciam no título ou nas palavras-chave. E todo o processo foi documentado e está disponível no repositório aberto no GitHub. Os termos que a gente analisou foram grooming, kizam, sextortion, victimization, exploitation, public policy e cyber offense. E cada artigo ganhou um carimbo de data, sempre com precisão mensal. E quando o artigo só trazia o ano de publicação, a gente assumiu janeiro daquele ano como ponto de partida. É uma escolha mais conservadora, mas ajuda a manter a série alinhada no tempo sem distorcer a análise. Aqui no gráfico, a gente tem um exemplo da série reconstruída para o termo grooming. A linha azul mostra a frequência absoluta de artigos por mês, desde 2010 até 2024. Dá para ver que o comportamento é bem irregular, com meses de baixa seguidos de picos repentinos. Esses picos não seguem um padrão fixo. Eles parecem estar ligados a eventos externos, como escândalo, mudança na legislação, uma mobilização social.
né? E isso já dá indício de que as séries não seriam fáceis de prever com modelos tradicionais, né? Porque eles não apresentam uma tendência suave ou uma sazonalidade clara. Antes de aplicar qualquer modelo, foi importante dar uma atenção especial aos dados, pois preparar bem essa base ajuda a evitar ruídos e distorções que poderiam atrapalhar toda a análise. E por isso, o pré-processamento foi feito em 3 etapas principais. Primeiro, a gente aplicou uma média móvel com a janela de 3 meses, que ajuda a diminuir as variações mais fortes e deixa os dados mais estáveis. Depois, a gente fez uma interpolação linear, né, para preencher os espaços e manter a sequência contínua de mês a mês. E, por fim, a gente removeu os zeros artificiais que apareceram lá em 2022 por causa de atrasos na indexação dos artigos lá na base. E esses 3 ajustes eles foram muito importantes porque eles ajudam a evitar erros nas métricas mais sensíveis, como no caso do MAP, né, que costuma dar valores muito altos quando os dados estão muito baixos ou bagunçados. Agora, com os dados preparados, a gente partiu para uma etapa essencial, né, que é avaliar o comportamento estatístico das séries. Então, a gente aplicou 3 testes clássicos de estacionalidade: o ADF, o KPSS e o Phillips-Perron, para entender se os dados se mantêm estáveis ao longo do tempo ou se eles precisam ser transformados. E o resultado foi o seguinte: 5 das 7 séries precisaram de diferenciação, ou seja, precisava mais um ajuste para estabilizar. E depois a gente analisou as funções de autocorrelação, que é o ACF e o PACF. E a gente viu que a memória é curta e a autocorrelação é bem fraca. E no final a gente fez a decomposição STL, que ajudou a mostrar que os picos não seguem um padrão regular. E eles são episódicos e vêm de fora do sistema, como choques externos, né, ou eventos inesperados, como uma notícia, né, ou uma mudança na legislação. Então aqui na tela você pode reparar um exemplo disso na série sobre grooming, que tem vários picos fora do padrão. Dá para perceber bem isso aqui nesse gráfico em cima, né? A série de grooming tem um padrão bastante irregular, com picos que surgem de forma isolada, especialmente entre 2020 e 2024. E logo abaixo, a função de autocorrelação, o ACF, mostra que os valores não se repetem de forma consistente, ou seja, não tem uma estrutura forte de memória. E o gráfico parcial, né, o PACF, confirma isso. As correlações parciais também são fracas. E isso indica que os eventos passados têm pouca influência sobre o futuro. E isso reforça que os testes estatísticos mostram, né, que a maior parte dessas séries não é estacionária de origem, né? Eles têm baixa dependência temporal e é afetada por fatores externos e imprevisíveis. Agora, né, com os dados prontos e o diagnóstico feito, a gente parte para os modelos de previsão. Nós testamos 4 abordagens diferentes, né, cada uma com a sua característica. Primeiro, o ARIMA 1D1, que foi ajustado manualmente com base nos testes de estacionalidade. Depois, o SARIMA automático, que usa o critério AIC para controlar melhor a combinação dos parâmetros. Depois incluímos o Prophet, que trabalha bem com sazonalidade
e já incorpora a incerteza na previsão. E por último, o VAR, que analisa várias séries ao mesmo tempo e tenta captar possíveis interações entre elas. E cada um desses modelos tem pontos fortes, mas também tem limitações importantes. E principalmente quando a gente lida com séries muito irregulares, né, com picos imprevisíveis e ruído alto. Nesse gráfico, dá para ver como os modelos se comportam diante da série de grooming. Cada linha de cor diferente representa um modelo, e os traços mostram que nenhum deles consegue capturar bem os picos reais da série. Agora a gente vai dar uma olhada nos resultados de previsão. De forma geral, os modelos conseguiram captar bem as tendências principais das séries, mas eles tiveram dificuldade nos picos, né, por serem mais abruptos e imprevisíveis. Só para ter uma ideia, o MAP médio do ARIMA ficou em torno de 138%. E no caso da série Sextortion, chegou a incríveis 1.722%. Isso mostra, né, o quanto que essas flutuações extremas atrapalham a precisão. Apesar disso, o diagnóstico dos resíduos foi razoavelmente positivo, porque em 5 das 7 séries, os resíduos se comportaram como ruído branco, né, que indica o quê? Mesmo com erros nos picos, o modelo não deixou os padrões escondidos. E aqui na tela a gente tem um exemplo visual, que é a previsão feita com Prophet para a série Grooming. Aqui a gente mostra o que acontece quando usamos o modelo Prophet, que é mais flexível do que o ARIMA. A linha azul representa a previsão mensal, com a banda de confiança em azul claro. E os pontos pretos, que são os dados reais, muitas vezes fogem dessa faixa prevista. E isso acontece principalmente nos meses com picos de atenção, que o modelo não consegue antecipar. Ou seja, mesmo com o modelo mais robusto, a gente ainda vê limitações importantes de previsibilidade. Agora a gente vai falar das principais constatações do estudo. Tá? O que a gente percebeu é que as séries têm uma presença muito forte de ruído branco misturada com altas repentinas que surge de forma inesperada, vamos dizer assim. E isso faz com que esses modelos lineares tradicionais tenham um desempenho menor, mais limitado, porque eles funcionam melhor quando os dados seguem um padrão mais regular. E assim, um ponto-chave aqui é que para conseguir prever essas variações mais bruscas, os modelos precisariam levar em conta variáveis externas, como data de aprovação de lei, escândalos públicos, ou cobertura, né, volume de cobertura da mídia. Né? E sem esse tipo de informação extra, esses modelos acabam operando, como se diz, no escuro, porque eles não vão saber quando essas mudanças vão ocorrer. Sobre as limitações que a gente enfrentou, a primeira foi que os modelos que a gente testou, eles não conseguiram lidar com choques exógenos, né? Ou seja, como mencionei, são esses eventos inesperados, né? Uma publicação, uma repercussão na mídia, né? Uma promulgação de uma nova lei, né? E uma outra limitação importante é que no caso dessas séries, quando são muito esparsas, o MAP acaba explodindo, porque o denominador fica muito pequeno. Então, a maioria dessas séries apresentou uma memória curta, né, com uma baixa correlação, uma baixa autocorrelação,
e quase nenhuma persistência no tempo. E então isso tudo torna mais difícil usar esses modelos tradicionais, né, baseados só no passado para prever o futuro. E, por fim, a ausência de dados mais detalhados, né, como autor, país, área temática, limitou as possibilidades de construir modelos mais robustos. Com base nesses resultados, a gente tem algumas sugestões para estudos futuros. A primeira é testar modelos híbridos, né, que possam combinar a estrutura dos modelos tradicionais lineares, né, com a flexibilidade dos modelos de aprendizado de máquina. Por exemplo, o ARIMA com LSTM, ou o PROFIT com uma regressão externa. Uma outra recomendação pode ser incorporar variáveis explicativas. Por exemplo, dados legislativos, picos de busca no Google, volume de menções em redes sociais. Isso pode ajudar os modelos a entender o contexto por trás desses picos. E também pode valer a pena usar a validação cruzada com janela móvel. Isso seria para prever como o modelo se comporta em diferentes momentos da série. E também pode ser interessante explorar modelos com aprendizado contínuo, né, como filtros de Kalman ou LSTM adaptativos, né, que eles são mais sensíveis a mudanças de padrões ao longo do tempo. Agora, encerrando a parte analítica, a gente pode destacar algumas contribuições desse trabalho. A primeira foi a aplicação prática dos testes de estacionalidade, né, o ADF, o KPSS, a decomposição STL. E também foi possível a gente comparar modelos mais clássicos com abordagem mais moderna. E isso abre espaço para discutir os limites dos modelos determinísticos em fenômenos sociais com alta volatilidade. Além disso, a gente propôs uma forma de diagnosticar a previsibilidade de temas científicos ao longo do tempo. Isso pode ser útil em outras áreas também. Outro ponto importante o estudo é totalmente reprodutível. A base de dados, os códigos, os scripts, eles estão todos disponíveis publicamente. E, para finalizar, esse trabalho representa uma iniciativa inédita de aplicar a modelagem temporal no campo do OSEAC. Isso mostra que os desafios e as possibilidades desse tipo de abordagem. Para encerrar, o que a gente viu é que os modelos clássicos até conseguem mostrar a tendência geral da atenção científica ao OSEAC, mas eles não conseguem antecipar os choques externos, como leis novas ou grandes escândalos. Mesmo assim, esse diagnóstico já é um avanço importante, pois ele ajuda a mostrar onde os modelos falham e como a gente pode melhorar o monitoramento científico no futuro. É isso. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para dúvidas, comentários ou sugestões.